Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos hoje fazer uma pequena viagem pelo livro de Malaquias, mas antes disso, estamos aqui alegres porque estamos de cara nova, um design novo. Ele pode ver, ficou bonito, né? Para você. Estamos caprichando, estamos melhorando a cada dia e também estamos inaugurando nossa câmera. Estamos inaugurando nosso som. Você vai perceber pelos vídeos anteriores que melhorou o nosso vídeo, melhorou a nossa fala pelo áudio. E por isso, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, o nosso QR Code. Esse canal não é monetizado, embora nós estamos investindo para levar até você o melhor conteúdo, a melhor imagem, o melhor som. Temos também vários links com várias literaturas que você pode comprar através do site Amazon, estará nos ajudando. Temos o nosso site, o nosso blog, com vários conteúdos para agregar mais valor intelectual e de conhecimento, até porque nós aqui entendemos que o conhecimento é poder. O poder não está na mão de quem tem dinheiro, está na mão de quem tem conhecimento. E por falar em dinheiro, durante muito tempo a gente foi esgotado, né? Foi massificado, aviltado, por assim dizer, por um evangelho da prosperidade que teve em Malaquias, ou no profeta Malaquias, a sua base exegética, a sua base bíblica, que eu não posso nem dizer se é essa a exegese de Malaquias, muito menos a base bíblica, porque o entendimento do profeta Malaquias nada tem a ver ou nada contribui com o evangelho da prosperidade. Muito pelo contrário. Malaquias ele vai fazer duríssimas críticas aos sacerdotes daquela ocasião, até porque o profeta Malaquias praticamente ele encerra o período profético, ele é o último profeta, encerrando o Velho Testamento, porque a partir de uma dura mensagem do profeta Malaquias para os sacerdotes, advindo, né, do período levítico, da dispensação levítica, ele vai fazer uma série de exortação, inclusive abordando questões de fidelidade no casamento, abordando questões do adultério, defendendo a base da família, a família conservadora, fazendo severas críticas a sacerdotes que simplesmente não cumpriram com seu ofício sacerdotal, fazendo com que a lei de Deus fosse transfigurada, descumprida, ignorada e, muito pior, não cumprindo a lei de Deus. Então, o profeta Malaquias, ele é um profeta que vai encerrar o Velho Testamento e que depois do profeta Malaquias, nós vamos falar aqui sobre o período interbíblico, que é conhecido inclusive por período de trevas. Um período muito ruim que a história da humanidade teve. Deus ficou 400 anos em silêncio para aí então o sumo sacerdote, o sacerdote eterno, que é Cristo Jesus, ele, através de promessas de Deus, desde antigos e anteriores profetas que antecederam o próprio profeta Malaquias, e eu cito aqui em destaque o profeta Isaías, que profetizou sobre o advento do Messias 750 anos antes de Cristo. Então, o profeta Malaquias, ele é esse profeta que foi muito mal interpretado por condutores de púlpito, por pessoas que saquearam
membros de igrejas que aviltaram renda de crente e que, usando de falsos artifícios muito peculiares aos sacerdotes, que o profeta Malaquias ele vai criticar, aviltaram muitos membros, inclusive com uma teologia do medo. É quase uma pregação de feiticeiro. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Se você não der o dízimo, você vai perder o seu emprego, vai perder o seu carro, ou não vai conseguir isso ou aquilo. Nós queremos abrir esse diálogo para buscar entendimento dentro da teologia, dentro da hermenêutica. Em qual momento o profeta Malaquias está amaldiçoando os seus membros, os seus coliderados. Ele não amaldiçoa nem os sacerdotes responsáveis, da qual ele está exortando. Então, hoje, eu acredito que é de conhecimento de muita gente que essa estratégia de arrancar dinheiro do povo, de forma, inclusive, perniciosa, maldosa, ardilosa, pecaminosa e mentirosa, já não funciona mais para muita gente. Esse discurso de vem buscar o seu carro zero, e às vezes eu brinco com as pessoas, com os meus alunos no seminário, que a vontade que dá é quando um pregador pega a chave e balança e diz para a igreja, vem buscar o seu carro zero e balança a chave, a vontade que seria, ou a forma mais adequada seria um membro levantar da igreja e de assalto, não de assalto armado, mas tomando de assalto aquela falsa promessa, pegar para aquele preletor e dizer para ele assim, me dá a chave. Eu acabei agora de ganhar meu carro zero. Você não está mandando eu buscar o seu carro, meu carro zero? Então me dá a tua chave do seu carro. Ele agora é meu carro. Você está dando, você está ofertando, você está balançando a chave, você está dando. Vem buscar seu carro zero, então eu estou aqui, me dá o carro. Deveria ser assim. Mas não é assim que funciona. Então criou-se uma ilusão, criou-se um evangelho de pegadinhas, e todo baseado no Antigo Testamento, que não há base bíblica no Novo, para esse tipo de argumento, de narrativa, ou de homília, para dizer aqui, sermão. Então, para não ficar só em minhas palavras, é só uma introdução, quero compartilhar contigo a partir do capítulo 2 do profeta Malaquias, que diz assim, eu vou fazer uma leitura rápida, vou ser breve, diz assim, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se o não ouvirdes, e se não propuseres no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles serão tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Observa aqui que o profeta Malaquias está fazendo menção exclusivamente a Levi, ao sacerdócio levítico.
Até aqui não tem a inserção do dízimo. Muito pelo contrário. Deus aqui está sendo bem claro e objetivo. Você e o povo a qual lhe obedece serão amaldiçoados. Amaldiçoado pela negligência. E aqui ele segue dizendo o seguinte: a lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Quando o profeta Malaquias está fazendo aqui uma desassociação entre a fidelidade e a legitimidade do serviço da tribo de Levi, que é o sacerdócio levítico, contrariando os sacerdotes do período de Malaquias, porque quando o profeta está dizendo mas vós vos desviastes do caminho e a muitos fizestes tropeçar na lei, o que o profeta Malaquias aqui está fazendo é uma comparação. Está dizendo o seguinte: vocês, profetas, irresponsáveis, inúteis, mentirosos, negligentes, não são como Levi. Vocês, além de tropeçar, fazem outros tropeçarem pelo mau uso da lei e para falta de fidelidade para com o próprio Deus, com relação ao serviço sacerdotal, o ofício sacerdotal. Então aqui a gente já começa a perceber que o discurso de Malaquias, além de ser um discurso apologético, é um discurso de um profeta contra sacerdotes negligentes. Isso nos vai nos remeter lá para Mateus capítulo 23, e mais na frente a gente vai discutir sobre isso. Então a gente já começa a entender que há um objetivo aqui. Há aqui em curso uma fala muito dura com aqueles sacerdotes da época. Então o profeta Malaquias começa a entregar para aqueles sacerdotes não só uma revelação de Deus, mas uma mensagem. Não é um recado, como muitos pregadores hoje falam de púlpito: eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Ora, Deus agora virou moleque de recado? Deus não manda recado. Deus ele manda mensagem. E a mensagem de Deus, ela é direta, ela é viva, ela é eficaz e Deus vela para que ela se cumpra, seja boa ou ruim. Então, quando nós percebemos que o profeta Malaquias começa a exortar, corrigir e preparar os sacerdotes, inclusive dizer que o povo vai pagar um preço muito caro porque os próprios sacerdotes já tropeçaram e provocando o tropeço do próprio povo, fazendo o povo tropeçar, porque a lei está sendo descumprida, a lei está sendo não só ignorada, mas adulterada. E por falar em adultério, no versículo de número 16 do capítulo 2, o profeta Malaquias ele começa a abordar a questão de adulterar a palavra, a lei, fazendo uma contextualização com o próprio casamento. E ele diz assim, o subtítulo diz assim:
Os casamentos com mulheres estranhas e os divórcios são ilícitos. Ou seja, casar com mulheres estranhas e se divorciar é um ato ilícito. Ora, eu estou cansado de ver pregadores de púlpito mandar crente ser feliz, largar a sua esposa rebelde e casar com a varoa. Larga essa mulher rebelde que não quer caminhar contigo e casa com a varoa, que inclusive eu te levo a pastor. Porque é complicado ser pastor sem uma esposa do lado. E hoje nós já temos convenção liberando o divórcio com o seguinte argumento: o homem precisa ser feliz. E nós vamos ver aqui no livro do profeta Malaquias que o próprio profeta Malaquias está dizendo que Deus odeia o divórcio. Então este canal aqui, ele tem compromisso com a palavra e com a verdade. E nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos ir fundo nas entranhas da verdade bíblica para que você não tenha mais essa tirania da felicidade na sua mente e não fica sofrendo bombardeios do império do medo. Porque os púlpitos das igrejas hoje viraram um balcão de negócio. Viraram um local onde parece que a pregação é de feiticeiro. Homens que deviam abençoar os membros da igreja, que nem pertence a ele, pertence a Deus, e muitas dessas igrejas ele também não faz nem parte como membro, vai lá uma vez ou outra para trazer uma mensagem numa campanha e cobra quantias vultuosas para pregar e ainda abusa do direito de perguntar ao pastor da igreja quantos membros a igreja tem. Porque se for uma igreja pequena, ele nem vai lá pregar. Porque ele só quer dinheiro. Ah, porque eu sou famoso, porque eu tenho que despesa com isso, despesa com aquilo. Então, esse evangelho que chegou até nós, até os dias de hoje, precisa ser mudado. É quase uma nova reforma protestante que nós estamos precisando de tanta coisa absurda que nós temos visto aí pelas igrejas. Então, vai dizer assim, ó, versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Ou seja, Judá comete um adultério. Ele se casa com uma mulher que adorava Deus estranho, um povo idólatra de Deus estranho, e isso é considerado por Deus abominação. E o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem a aceitará com prazer da nossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Ora, o que eu aprendo com isso? Ou melhor, o que eu aprendi com isso com 35 anos de casado com uma única mulher? Eu era espírita, advindo do candomblé, e minha esposa católica, quando nós nos casamos. Só que tem um problema, tem uma questão aí. Quando eu disse sim para o padre, e a minha mulher disse sim para mim, nós estávamos fazendo uma aliança. E sabe o que ocorre? Para jogar por terra essas profetadas de púlpito
que tem destruído lares, famílias e provocado dissoluções de casamento e ao divórcio e até estimulado adultério? O que nós temos que aprender com esse texto, o que você precisa aprender com esse texto, é que Deus é testemunha de toda a aliança que é feita embaixo do sol aqui na terra. Mas, irmão Marcos, o que é isso? Explique isso. Eu estou dizendo que Deus ele não está preocupado com a sua religiosidade. Não importa a tua origem religiosa. Você é macumbeiro, católico, kardecista, adventista, testemunho de Jeová. Deus não está preocupado com a sua opção de credo. Deus está preocupado que você seja leal a uma aliança que você fez, a um pacto que você fez e que você aceitou um sim após o padre perguntar: até que a morte os separe. Até que a morte os separe, Deus é testemunha desta aliança. E a aliança não tem emenda. A aliança é de ouro e ela é provada pelo fogo para ser ouro. Muitas das vezes o seu casamento hoje está sendo provado pelo fogo. A sua aliança de ouro está sendo provada pelo fogo. E sabe por que Deus permite certas circunstâncias? Para te aperfeiçoar, para aperfeiçoar a sua esposa. Porque não existe família perfeita e casamento maravilhoso, confortável. O casamento não é um filme de Alice no País das Maravilhas. É uma luta diária, é um crescimento, é um aperfeiçoamento, é uma parceria. É viver um dia de cada vez, é matar um leão a cada dia. Então, quando Deus ele está dizendo que o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Se você for inserido nisso aqui, estiver cometendo adultério, ou estiver adulterando a palavra de Deus, Deus não aceita nem a tua oferta. Se você estiver com alguma aliança quebrada, e eu não estou falando só de casamento, se você estiver com problema de relacionamento com alguma pessoa na sua igreja, no seu casamento, na sua parentela, no seu trabalho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Enquanto você não se reconciliar com essa pessoa, enquanto você não buscar uma reconciliação com essa pessoa, Deus não quer saber da tua oferta, Deus não quer saber do teu dízimo, Deus não quer saber do teu dinheiro, muito menos do teu choro. Ele primeiro quer que você se conserte. Ele quer que você libere o perdão. Ele quer te ensinar que Ele te amou primeiro. Então Deus não precisa do seu amor, do nosso amor, é porque Ele te amou primeiro. E então essa palavra, ela começa a apertar os sacerdotes, porque quando a gente chega no versículo 14, ele vai dizer assim: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Veja bem, o Senhor foi testemunha do dia que você subiu no altar, do dia que você disse sim. É a palavra que está dizendo, está claro no versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha. Ele não é não, ele foi. Você já está casado, já aconteceu. Então, ele foi testemunha. Então, se ele foi testemunha, evidentemente que existe uma aliança que não pode mais ser quebrada. Existe um pacto que não pode mais ser desfeito. E se assim o fizer, é abominação. E se assim o fizer, ele não vai querer saber do teu choro, não vai aceitar a tua oferta, porque você precisa de reconciliação. Então, há diversas formas de adultério que nós precisamos entender, além da palavra, entendeu? Porque quando você não libera perdão, quando você não aceita
aquela circunstância, você está adulterando a palavra. Ah, mas como assim eu estou adulterando a palavra? Ué, você não pode pagar o mal com o mal, você tem que pagar o mal com o bem. Você tem que orar por aquele que te persegue. Você precisa liberar o perdão. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Porque o amor incondicional de Deus reflete e deve refletir em você. E o que é o amor incondicional? A palavra incondicional significa dizer o seguinte, que você é obrigado a amar o seu próximo independente das circunstâncias ou da condição que ele te impôs, ou que você está sendo imposto. O perdão, ele é de Deus para você. Então, se o perdão é de Deus para você, você tem que compartilhar esse perdão com outras pessoas. Como é que você vai dizer que ama a Deus se você não ama a pessoa que trabalha no seu setor de trabalho, se você não ama um parente que lhe fez mal, se você não ama a sua esposa, se você não ama seu filho, se você não ama o próximo? Como é que você pode dizer que você ama a Deus? Essa conta não fecha. E no versículo 15, ele diz assim, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E ninguém seja desleal. A palavra desleal aqui, mais uma vez, nos remete a adultério. Não seja desleal, porque você, para ser um adúltero ou para adulterar, primeiro você vai ter que ser desleal. Ou seja, você vai ter que trair, você vai ter que pegar a lealdade, a fidelidade e quebrar ela. Quebrar essa aliança, quebrar essa lealdade. Então, quando você quebra essa lealdade, do que primeiro você está quebrando lealdade com Deus. Se Deus é testemunha da sua aliança, você tem que ser leal e fiel a Deus e depois leal e fiel à sua esposa ou ao seu marido e vice-versa. Então aqui Deus está dizendo, ó, ninguém seja desleal para com a sua mulher ou para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e anda dizendo, ou ainda diz, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? E desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Ou seja, tudo que nós temos ouvido e visto nos púlpitos ultimamente tem enfadado o Senhor. Porque são palavras do homem, são promessas do homem, são autoajuda, são psicologia aplicada, é coach, é neurolinguística, é autoajuda. Ou seja, o evangelho puro e simples, a palavra que transforma, deu lugar agora a consultório de psiquiatra e psicólogo. As igrejas não têm mais gabinete. O crente não procura mais a Deus em oração com relação aos seus problemas e seus conflitos e crises, não procura mais o pastor para se aconselhar em gabinete e vai direto para o psicólogo. O psicólogo vai dizer, seja feliz, deixa ela e procura outra. É isso que o psicólogo vai dizer. Porque o psicólogo, se ele não for cristão, ele não crê. É isso aqui que nós estamos falando. Ele é técnico, ele é prático, ele é objetivo. Ele vai dizer para você, mete o pé, larga ela. Ela é um problema para você. Quebra a aliança. É isso que o psicólogo vai dizer. Seja desleal, adultera, larga ela. Então, partindo desse princípio, nós estamos fazendo aqui uma introdução que nós estamos vendo muito nos dias de hoje, quando diz assim, ó, portanto, o Senhor vai dizer assim, ó, aborrece o repúdio,
aquele que encobre a violência com a sua veste. Por isso que nós estamos vendo muito feminicídio hoje. Ou seja, o amor está dando lugar à violência, à força. Hoje os casais estão em atrito e em rota de colisão por uma ideologia feminista, por um empoderamento feminista. Então, nós estamos vivendo uma guerra do sexo, em que homem e mulher se tornaram inimigos em várias áreas da vida, e o casamento virou o quê? Virou uma guerra. E o homem partiu para um ataque irracional em exterminar a própria espécie. E a palavra diz aqui, que Deus abomina aquele que aborrece e que usa violência e encobre com as suas vestes. Então Deus aqui está criticando e repudiando o próprio feminicídio. Deus está criticando o homem que mata a mulher quando a mulher não quer viver com ele, o homem que mata a mulher quando não aceita mais o relacionamento. Então, em várias áreas e aspectos da sociedade moderna, tem resposta na palavra de Deus. Você não precisa tão somente de um psicólogo. Você precisa da palavra de Deus. Nós nem chegamos aqui na parte que o profeta Malaquias vai dizer que Deus odeia o divórcio. Nós estamos fazendo aqui só uma introdução de lealdade, fidelidade acerca do adultério, não só entre homem e mulher, mas sobre o adultério da palavra dele, da lei dele, da doutrina dele, da inerrância da sua palavra. Então, se eu mudar uma vírgula dessa palavra, eu também estou cometendo adultério. E me torno uma abominação ao Senhor. Ele não aceita mais o meu choro. Ele não aceita mais as minhas lágrimas. Não aceita a minha oferta. Não aceita meu dízimo, porque eu adulterei a palavra. Olha quanto tempo a igreja evangélica no Brasil viveu abominando ao seu próprio Deus, com homens se dizendo profeta, porque nem tem mais profeta no dia de hoje, acabou em Malaquias, com profetadas, com promessa que Deus nunca fez, usando Filipenses 4,13 totalmente fora da sua hermenêutica. Porque usa o texto isolado do versículo 13 do capítulo 4, mas não lê do primeiro versículo até o 12. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer: posso estar abatido, posso padecer necessidade, posso passar fome, posso passar frio, posso viver sem dinheiro, posso viver qualquer tipo de dificuldade na vida. Por quê? Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele pode passar por todas as dificuldades da vida, porque Deus o fortalece. Mas não foi isso que pregaram para você. Não é isso que tem pregado para você. Tem pregado o seguinte: você pode ganhar dinheiro, ficar rico, comprar carro zero, você pode virar o mundo pelo avesso, porque Deus te permite isso. Ou seja, é um empoderamento, é um triunfalismo, é um evangelho que não existe nessa palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Porque o que andaram pregando para nós foi o seguinte: não pode ficar doente, não pode ser pobre, não pode ficar desempregado, não pode ter um fusquinha, não pode ser assalariado, tem que ter carro importado, morar na Zona Sul, ter um salário de 30 mil, tem que ser o cara, tem que brilhar, tem que ser imponente, tem que andar com mala prateada, sapato de couro de jacaré, relógio dourado, anel dourado, tem que estar na mídia e tem que pagar 1 milhão por mês para ter um programa na televisão. Será que é isso que o profeta Malaquias está abordando aqui para nós? Então, por hoje, nós queremos te agradecer, lembrando aí que nós estamos com um visual novo. Isso é só uma palhinha do que vem por aí. Nós vamos esgotar esse maravilhoso livro do profeta Malaquias e vamos trazer uma leveza para você. Nós vamos tentar tirar do seu ombro esse peso do medo, essa tirania da felicidade, essa prosperidade que não prospera, a não ser aquele
que faz as promessas que Deus não fez. Porque esse evangelho da prosperidade só prospera a cúpula, só prospera a alta cúpula, porque o cristão puro, simples e humilde continua pobre. Continua pobre. É isso que eu quero que vocês entendam e nós queremos também. Então dê o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, nosso QR Code, contribua, nós não estipulamos quantia, tá? Estamos felizes por estar aqui passando esse conteúdo com a câmera nova, com um áudio novo, com um visual novo. Portanto, nossos links aí com várias literaturas para você aumentar essa capacidade e deixar de ser enganado, porque são autores cristocêntricos, conservadores e apologéticos, que não escreve coisas que não têm a base bíblica. Temos também o nosso site, nosso blog, com vários conteúdos. E este é o canal que busca resgatar a essência da igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, caía na graça do povo e acrescentava almas ao reino de Deus todos os dias. Lá não tinha bravata, profetada e nem prosperidade. Eles não padeciam necessidade alguma, porque aquele que tinha mais depositava parte do que tinha aos pés dos apóstolos. E até Ananias e Safira, que quis enganar o Espírito Santo quando Deus não pediu nada para eles, caíram mortos, fulminados. Já imaginou se fosse assim hoje? Talvez nós não teríamos nem culto. E o que teria de gente já sido fulminado seria uma festa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que você conheça o verdadeiro evangelho e a palavra que salva, que cura, que liberta e que nos prepara para ir morar no céu. Projeto Missão Atos, resgatando a essência da igreja primitiva.